primeiro livro da Bíblia Sagrada é o Gênesis. E eu quero falar de um homem que andou com Deus. Quero falar do Abraão, um homem de Deus, abençoado, um homem que viveu no tempo e na época, na presença de Deus, obedecendo à voz de Deus, e ele andou com o Senhor. Abraão, um querido, um amado irmão nosso pela fé, e Deus o levantou e deu a ele uma ordem, e o abençoou, e o encorajou para uma obra bendita e poderosa. E eu quero então ler essa palavra no livro de Gênesis capítulo 12, eu quero ler o versículo 1 e o 2 com os amados irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você vai usar o smartphone, não há problema algum, desde que você tenha o controle sobre o que você está fazendo, entendendo que você está lendo, abrindo as Escrituras Sagradas. Você não está abrindo um gibi, mas você está olhando para a palavra de Deus. E é importante que a gente dê o devido valor a isso que nós estamos manuseando. Nós aprendemos já no passado que, por exemplo, um judeu, ele não guarda na sua Bíblia nenhum papel. Um judeu não risca a sua Bíblia como riscamos. Quando ele abre a Bíblia, ele sabe que ele está abrindo a Escritura que é sagrada, que é a palavra de Deus, é a voz de Deus expressa num livro que é sagrado. Então nós precisamos ter entendimento disso. Ainda que você vá usar o smartphone, não há problema, mas você tenha cuidado no momento da leitura, porque isso pode tirar a sua atenção. Então, o livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Todas as coisas passam, estão passando e vão passar. Mas essa palavra, ela é eterna, e ela é poderosa. E ela é a palavra que nós somos ensinados no Novo Testamento, que prescrute o íntimo e o escondido da nossa vida. Ela vai como uma lâmina afiada entre juntas e medulas. É essa palavra. Deus agora fala conosco. Fala, Deus, através desta palavra. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, a esta mãe, a esse pai, a esse filho. Fala, Deus, a essa família. Fala a essa que está desiludido, entristecido. Talvez tenha frustração no teu coração. Fala agora, Deus. Anima, encoraja, como o Senhor encorajou a Abrão. O Senhor possa encorajar cada um nesta noite, em nome de Jesus. Encorajar a caminhar contigo, encorajar a viver para ti. Em nome de Jesus, cuida de nós, cuida da igreja, cuida do povo. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, oramos, Senhor, te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, queridas, Deus sempre vai à nossa frente para encorajar. E Deus, aqui, Ele vem até Abraão, e nós acabamos de ler aqui, eu não vou ler todo o texto, capítulo 12,
E é bem interessante que você conheça o capítulo 12. Eu não quero estender muito a minha leitura, mas vamos tentar falar nos 2 versículos que eu li, mas depois você lê aí na sua casa com o tempo que você tem aí. Então o Senhor sempre vai encorajar através da palavra, sempre. Ele encoraja jovem, ele encoraja idoso, ele encoraja criança, ele encoraja adolescente, ele encoraja. O Deus que nós servimos é um Deus que nos chama para andar com Ele, que é um privilégio, e Ele nos encoraja no caminho que nós estamos. Ele é o que toma as nossas vidas para nos encorajar a chegar a algum lugar. Então agora, se você ler o capítulo, nesse capítulo mesmo, 12, verso 4, você vai ver que Abraão, e é o Abrão aqui ainda, ele tinha 75 anos. Então não era mais um menino, não era mais um moço, um jovem, ele tinha 75 anos. Eu tenho dito na igreja, há pessoas com muito menos idade do que o Abrão, e muito mais desanimado do que o Abrão. Há pessoas com nova de idade, mas que envelheceu, o coração envelheceu, a sua mente, as suas atitudes, ficou ranzinza no meio da jornada, no meio do caminho, não está vendo mais o privilégio que é caminhar com Deus, não está vendo mais o privilégio que é andar com Deus. Abraão renunciou todas as coisas do passado e olhou para as promessas de Deus. O verso 6 e 7, a palavra do Senhor fala assim: e passou Abrão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar, um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então a ordem de Deus para Abraão, se eu pudesse resumir, eu resumiria da seguinte forma: renuncia à certeza do seu passado. Renuncia. Queridos, tem pessoas que precisam renunciar o que era uma certeza do passado na sua vida. Você precisa acabar de vez com esse passado que às vezes traz peso para a tua vida, traz tristeza para a tua vida, traz desânimo, desilusão, traz coisas que não edificam em nada, que nada, não te fortalece em nada, não transforma nada na sua vida. O Abraão teve que renunciar às certezas do passado. E ele precisou enfrentar a incerteza do futuro. Porque a palavra de Deus está falando aqui para nós: sai da tua terra, certeza. Ele tinha uma terra, sai do meio da tua parentela, parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meu querido, minha querida, ele renunciou essa incerteza do futuro e ele prosseguiu. Olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Para você e eu vivermos segundo a vontade de Deus, requer de nós uma separação plena do círculo de influência pessoal que muitas vezes nos afasta do Senhor. E o Abrão não teve dúvida quando Deus deu a ordem para ele. Ele se afastou de tudo. Tem um lapso dele, e nós falaremos sobre esse personagem, que foi o Ló, que ele levou com ele. Amado, amada, o Senhor, ele está dando uma ordem para esse homem. E ele tira ele da certeza e manda ele para a incerteza. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. E Deus ainda fala: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia que terra ele ia, que povo ele ia, para que lugar ele ia. Ele não sabia de nada. O que ele fez foi pegar
tudo aquilo, a palavra que Deus deu para ele, pegar toda a direção de Deus, a ordem de Deus, a bênção de Deus, ele tomou tudo aquilo e ele seguiu em direção àquilo que o Senhor tinha dito para ele. Querido, querida, isso é um grande privilégio para a nossa vida, isto é um grande privilégio para os filhos de Deus, é quando você recebe a ordem e a direção de um Deus eterno, poderoso, misericordioso, que é o dono de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, e ele diz para mim e para você que você precisa ir onde ele tem te mandado. Ele fala: sai da sua zona de conforto, ele fala: sai da certeza do seu passado, ele fala: quebra laços que talvez te prenda e não permite que você ande com suas próprias pernas, que você pense, que você tome decisões. Deixe isso e vá para a direção de Deus, e ouça a direção de Deus, e obedeça a direção de Deus. E é isso, querido, querida, que nós estamos aprendendo aqui com Abrão. Amados, Deus é maravilhoso. Esse círculo de influência pessoal, vou gastar um minuto aqui com isso. São coisas, queridos, influência de pessoas que não trazem nada de positivo para a tua vida. Aliás, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em quem confiamos, nossa palavra, quem confiamos, quando abrimos o coração, em quem confiamos. E esse círculo de influência pessoal, muitas vezes, ao invés de trazer você para o Senhor, ele te afasta do Senhor. Porque ele vai te influenciar negativamente, não positivamente. Ele vai te influenciar de tal forma que você começa a duvidar dos planos de Deus sobre a tua vida. Ele vai te influenciar a ponto de você duvidar que o que você está fazendo para o Senhor é bênção e é relevante. Ele vai influenciar negativamente a ponto de levar você a pensar que você não está no caminho certo, que você não está na jornada correta. Queridos, isso nós devemos tomar cuidado com isso. O Abrão, ele não teve dúvida, ele deixou tudo, deixou todas as coisas, deixou tudo, a certeza que ele tinha lá do seu passado, ele deixou e foi rumo às incertezas do futuro. Então eu e você precisamos seguir a direção e a vontade de Deus. Eu e você precisamos obedecer à voz de Deus, como Abrão obedeceu, e vivermos para a glória e louvor do nome do Senhor. No capítulo 17 do Gênesis, a palavra no versículo 1 também, 17:1 do Gênesis, a palavra fala assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Agora, passados 24 anos, Abrão, com 99 anos, passaram dos 75 anos que o Senhor mandou ele sair da sua terra e da sua parentela, ele obedeceu. Agora, com 99 anos, ele, querido, querida, ainda não tinha tido filho, não tinha vindo ainda o filho da promessa. Ele tinha questões no seu coração, ele tinha perguntas, porque Deus tinha prometido para ele grandes coisas, para ele e para a mulher.
E não tinha acontecido nada, passaram-se 24 anos. Deus chama o Abrão, e eu penso como que uma renovação de uma palavra, de uma aliança, de um fortalecimento, de um encorajamento. Ele fala: Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. O Senhor está dizendo para mim e para você: anda em minha presença. É o que o Senhor fala para nós nesta noite. Andar na presença de Deus é obedecer a Deus, é renunciar o nosso próprio eu e dizer: Senhor, eu vou viver para te agradar, eu vou viver para glorificar o teu nome, eu vou viver para exaltar o teu nome. É renunciar à minha vontade, é renunciar tudo aquilo, querido, que eu disse aqui anteriormente, que me influencia negativamente e me afasta de Deus. É renunciar tudo isso e viver para a glória de Deus Pai. É para isso que Deus nos chamou. Diferente do seu sobrinho, o Ló, sobrinho de Abraão, ele olha com os olhos, ele olha para as campinas do Jordão, que não é as campinas que nós vimos agora no último mês de dezembro de 2019. Ele olha para as campinas do Jordão, que era diferente daquilo que nós vimos lá agora, mas eram campinas maravilhosas, talvez um dos lugares mais bonitos ali no momento. Ele olha para aquele lugar e ele deseja aquilo. Os olhos dele disseram: você precisa ir para aquele lugar. Amados, queridos, o Ló, por não ouvir a voz de Deus como Abrão ouviu, ele foi parar em Sodoma e Gomorra. O Ló, por não olhar como Abrão olhou, ele tomou um caminho contrário à vontade de Deus. Ele segue o caminho por aquilo que os seus olhos desejaram. E ele, querido, não se engane, não nos enganemos, ele colheu as consequências da decisão dele. Ele tomou decisão e ele colheu as consequências do que ele colheu. E nós sabemos a história do Ló. Deus resgatou, aprendemos hoje, o Pedro fala isso, lá em 2 Pedro capítulo 2, lemos hoje na escola bíblica dominical. Deus, por misericórdia, e penso, meus irmãos, o Abraão, ele move, meus irmãos, em favor de Ló, e ele vai resgatar Ló, e ele tira Ló daquela terra, e ele traz Ló de novo para o teu lado, e ele ajuda Ló de novo, ele encoraja Ló de novo. Mas antes disso tudo, ele escolheu, querido, que a maioria de nós fazemos. Ele olha com os olhos, ele julga com os olhos, ele quer fazer o que os seus olhos estão mandando fazer. E nós aprendemos em 1 João que a concupiscência da carne, ela nos faz mal. Concupiscência da carne é o que o teu olho vê e você já deseja e você quer. Isso te faz mal, isso traz enfermidade para a tua vida espiritual. Isso não é bênção para a tua vida. Isso traz consequências desagradáveis para a tua vida, como trouxe para Ló, o sobrinho do Abraão. Ele não precisava de nada disso, porque ele aprendeu com Abrão o que era andar com Deus. Mas o dia que foi para ele tomar uma decisão, e quantas pessoas têm tomado decisões erradas, equivocadas, o dia que era para ele tomar a decisão de andar com Deus, de caminhar com Deus, ele foi com a vontade, pela vontade dos seus olhos. Ele foi para onde os seus olhos mandou ele ir. Ele viu aquelas campinas maravilhosas e ele disse: é ali o meu lugar, e lá ele foi. Houve um tempo para a restauração da vida do Ló? Houve. Mas antes disso, queridos, teve consequências muito fortes, negativas na vida de Ló. Nós não precisamos de nada disso. Eu e você não precisamos nada disso. Muitas pessoas antes de nós já erraram, e nós conhecemos os erros.
E nós não precisamos cometer os mesmos erros. Nós precisamos olhar para Cristo, olhar para a palavra, olhar para os ensinamentos sagrados e tentarmos fazer o melhor possível a cada dia da nossa vida e viver para a glória de Deus Pai. Eu e você precisamos renunciar a tudo isso que nos afasta de Deus, nos tira da presença de Deus. A nossa vontade, querido, vamos ser sinceros, a nossa vontade, queridos, todos nós olharíamos para o Jordão, pelas campinas do Jordão, olharíamos também para ela. Mas a vontade de Deus, querido, para nós, é que nós tenhamos uma outra postura. Você não precisa ter a postura da maioria, porque a maioria nem sempre ela está correta, ela está certa. A maioria, queridos, mandou crucificar Cristo, por exemplo. Então a maioria, ela erra muito, a maioria, ela às vezes traz peso, a maioria às vezes prende, a maioria às vezes traz prisões. E você não precisa olhar para a maioria, você precisa examinar as Escrituras, olhar para a palavra, olhar para o que Deus tem falado, olhar para o que Deus tem ensinado, e viver para a glória dEle, viver para adorar e viver para exaltar esse Deus maravilhoso e tremendo que por nós tudo tem executado. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. O Davi, ele não é de Davi esse salmo, Salmo 84. A palavra do Senhor, o salmista nos ensina aqui. Ele diz assim, eu vou ler esse salmo inteiro, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, que é vale do choro, Baca é vale de Baca, vale do choro, o qual passando pelo vale do choro, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, e cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Nós aprendemos nesse salmo, amados queridos, que o salmista ele expressa afeto pelos mandamentos de Deus. Ele está dizendo como é bom obedecer, como é bom andar com Deus, como é bom. Ele está falando do privilégio que é ser filho de Deus. Ele está dizendo da bênção que é andar com esse Deus maravilhoso.
o desejo do salmista nesse momento, pelo Deus dos mandamentos. Os mandamentos de Deus dão prazer ao crente nesse mundo vil, queridos, vil, que é desprezível, um mundo que não pode nos oferecer nada. Querido, o que o mundo tem a nos oferecer? Se você comparar com aquilo que o Eterno pode te oferecer, e Ele dá o devido valor aos mandamentos de Deus, e Ele fala, esses mandamentos me dão prazer. No mundo vil eu não tenho prazer, mas na presença de Deus eu tenho prazer. Ele desfruta da presença do Deus vivo. Ele desfruta do privilégio de ser filho de Deus. Ele desfruta do privilégio de ser contado como aquele que é filho do Senhor. Quantas pessoas, queridos, hoje, quantas pessoas agora, quantos milhões de pessoas no globo terrestre estão desesperadas porque não têm esperança, porque não têm Deus, porque não conhecem a palavra, porque não têm o Cristo, porque não têm a direção de Deus sobre a tua vida e não sabe nem o que fazer da tua vida. Amado, amada irmã, irmãos, vocês precisam se levantar, dar um brado de vitória e saber que há um Deus que cuida de nós, e você precisa amar os mandamentos de Deus e pedir para que Deus te abençoe a cada dia, porque você é, e eu sou, e nós somos privilegiados de poder andar no caminho do Senhor. Querido, eu acho que não há lugar para a nossa vida para reclamação, não há lugar para murmuração, não há lugar. Não há lugar para críticas, não há lugar para apontar dedo, para julgamentos, não há lugar. Não tem como ter, porque você serve a um Deus poderoso que por nós tudo tem executado. E as pessoas estão sem esperança, sem alegria, não sabe para onde ir. Você conhece, eu conheço. Se você ver meia hora de televisão, você já vê como que as pessoas estão andando. E o mundo sem Deus, ele vai de mal a pior. O mundo sem Deus, queridos, as pessoas são enganadas, engodadas. As pessoas trapaceiam, são trapaceadas. As pessoas pensam mal, julgam mal. O mundo sem Deus é hostil. Meu querido, eu fico imaginando, olhando as cenas no Brasil e no mundo, de protestos sem nexo nenhum, na minha visão, sem nexo. Para que aquilo? E vou dizer, de ambos os lados, para quê? Então, disseram há 70 dias, não vá para a rua, ninguém foi para a rua. Agora disseram, vá para a rua. Meus irmãos, tem um em cima do outro em São Paulo. Queridos, as pessoas não pensam que isso pode trazer consequências trágicas para o mundo. E já falou o primeiro-ministro hoje da Inglaterra, para um país, queridos, que está muito na frente do Brasil, economicamente dizendo. E as pessoas vão protestar, encherem as ruas e avenidas de São Paulo. Queridos, é estarrecedor, sim, mas eu sou contra, quem me conhece sabe disso, eu sou contra todo e qualquer tipo de violência. Óbvio que eu sou contra o que aconteceu nos Estados Unidos, óbvio. Mas, queridos, nós ouvimos agora os ativistas de lá mesmo, dizendo, quantos mais não morrem todos os dias, e não dizem nada, e não falam nada, no Brasil mesmo, o que acontece aqui, e ninguém diz nada, ninguém defendeu, ninguém falou nada, e agora vem com essa conversa, e o povo acredita nisso, misericórdia, e vi pastores atrás disso, nas suas redes sociais. É óbvio que eu fiquei triste. Esse menino
de 47 anos, servia a Cristo, até onde sabemos, pregou o Evangelho, ia para as favelas falar da palavra de Deus. Foi um absurdo o que aconteceu com ele. Mas, queridos, mais absurdo o que aconteceu com ele é essa manipulação, que na minha opinião é diabólica, ao redor do mundo. E o Brasil, nós aprendemos quando o pastor Walter foi morar nos Estados Unidos, em Miami. Uma das coisas que logo ele ensinou para nós quando ele morava lá, o Brasil tem um problema muito sério. Ele copia tudo que não presta dos Estados Unidos, eles copiam. O que é bom, não copia. E eu guardei essa frase, isso já deve ter 20 anos. E é verdade. Queridos, que nós, em nome de Jesus, possamos ter essa posição de caminhar com Deus. Que nós possamos ter a posição de viver para Deus, de viver para a glória de Deus. O Senhor está tratando nossa vida, eu creio. Mas quem pode, o mundo não te dá esperança, não te dá alegria, vê pelas notícias. E vai começar a mesma ladainha amanhã, mais uma semana, e pessoas morrendo, e pessoas morrendo, e pessoas sendo contaminadas. E vai começar a mesma ladainha, um falando uma coisa, outro falando outra, um falando uma coisa, outro falando outra. E aí vai. E a história continua. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa família, da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia e Ele nos abençoe e nos guarde. E nós possamos estar no caminho dEle. Aqui, o Davi no versículo 10, ele fala assim: com todas as riquezas, o salmista, com todas as riquezas, regalias, prazeres. Sabe o que ele falou? Eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus por um dia, a estar durante anos com ricos famosos. Eu pergunto para você, eu coloquei no meu esboço, Davi era louco? Porque todos nós, é isso, queridos, Ló, isso é a figura dos que olham com os olhos e vão. E aqui o Davi está falando assim, não. Eu prefiro eu prefiro ser um porteiro por um dia, a estar durante anos com ricos e famosos. O que Davi era? Sábio? O salmista era louco ou sábio? Ele estabeleceu uma coisa na sua vida. E fala no versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não negará bem algum ao que andar em retidão. O Senhor não negará bem algum aos que andam na presença do Senhor. Ele estabeleceu na sua vida viver para a glória de Deus, viver para que o reino de Deus fosse estabelecido onde ele estivesse. Ele resolveu andar com Deus. Isso era uma certeza para a sua vida. Apesar de muitas vezes ter essas promessas malucas de riqueza, honra desse mundo, o Senhor, querido, querida, Ele promete para nós, garantiu para nós, que aquele que anda em retidão, Ele não negará bem algum aos que andam em retidão. Ande em retidão, ande para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Falei ontem para os jovens, viva para exaltar a Deus na sua vida, com o seu testemunho, com a sua prática de vida. Pastor, mas não é fácil não. Querido, como não é fácil? Você recebe a palavra, você recebe conteúdos que são ministrados à sua vida, assim,
as avalanches de conteúdos. Então você precisa tomar posse do que Deus tem ensinado a mim e a você, ensinado a nós como igreja, ensinado a nós como indivíduos. Nós precisamos tomar posse e viver para a glória de Deus Pai. Andar em retidão, querido, é um privilégio. E ele fala aqui, o salmista, que Deus não negará bem algum aos que andam em retidão. O Senhor não negará. Não sou eu, não é o Romério. É o Senhor que está dizendo: eu não negarei bem algum. Se você tem andado com Deus e andado para Deus, tenha uma certeza na sua vida: Deus não negará bem a você, a sua família. Pai, mãe, pague o preço, mas coloca teu filho na linha. Chama ele e coloca na linha, acerta. Nesse mundo desvirtuado, onde não há limites, a prova é isso que estamos vendo do mundo afora. Você precisa colocar limites. Vai talvez trazer até um certo peso para a tua vida, mas é o que você precisa fazer. É o que você, pai, é o que você, mãe, precisa fazer. Chama o teu filho e aconselha, chama a tua filha e aconselha, conversa, fala, mas traga para a presença de Deus. Você quer ter um filho bem-sucedido, coloca ele no caminho de Deus, da palavra de Deus, dos preceitos de Deus. É assim que ele será bem-sucedido. A fórmula da vitória dos filhos é essa. Anda em minha presença. O Senhor faz o convite para o Abrão e ser perfeito. O Ló foi parar em Sodoma e Gomorra. O outro não foi para uma terra tão boa e bonita, mas ele foi bem sucedido e abençoado, o Abrão. E Deus nos chamou para essa obra, para sermos bem sucedidos, mas andar com Ele e andar para Ele, e a Ele toda a glória por isso. O Paulo, meus irmãos, eu vou para o Novo Testamento agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. A palavra de Deus fala assim: eu vou ler a partir do 1 Tessalonicenses 2, eu vou ler a partir do 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido, sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova nossos corações. O 5, porque, como sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunho. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ver servos pesados. Hoje aprendemos isso também de manhã. Amados, ele está falando assim: nós pregamos e não usamos palavras de lisonjas. Sabe o que são lisonjas? Então o Álvaro está aqui, na minha frente. Lisonjas, meus irmãos, eu nunca tenho nada para falar para o Álvaro que não seja elogio. Então o Álvaro é o top das galáxias, é o melhor cara. Por quê?
eu uso de lisonjas para com ele. Isso são lisonjas. E ele fala assim, nós não usamos disso. Nós pregamos o evangelho, nós pregamos a Cristo, como bem sabeis. Agora, ele fala aqui no 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova nosso coração. Querido, isso é tão sério, porque tem pessoas que acham que eles conseguem abalar o trono de Deus. Me perdoe se isso está correta, essa colocação. Com lisonjas. Às vezes até que uma pitada de falsidade. Isso para Deus ele chama de lisonjas. Sabe o que o Senhor está falando? Que Ele conhece o nosso coração. Queridos, todos nós somos no caminho, tentados a ficar nos holofotes. Todos. Porque isso é a natureza do homem. Porque isso faz parte do homem. Porque isso é próprio do homem, que foi separado já lá no Gênesis. Todos nós queremos ficar nos holofotes. A maioria das pessoas, elas querem ficar em evidência. Elas querem, sabe, tem um personagem, acho que é da televisão, que é o Zé Aparecido. Que parece que tem que aparecer em tudo. Isso, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: o Senhor prova o coração. Então Deus sabe o que está no teu coração, no meu coração. Querido, não vá querer você pensar que você engana Deus, que você abala Deus com alguma coisa que tenha na sua vida. Não é assim. O que você precisa é orar, o que você precisa é humilhar, o que você precisa é diminuir, para que Deus cresça. É isso que precisamos. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós queremos fazer, queridos, o que nos traz bônus. Qual será o meu bônus? Porque hoje, queridos, o mundo ele vive nesse regime, meritocracia, regime de méritos. Então, fiz, merece, fez, merece. Isso é. E o mundo é assim. E isso vem para dentro da igreja. Querido, eu e você precisamos buscar, ao contrário disso tudo, a aprovação de Deus no caminho. Andar com Deus é buscar a aprovação de Deus. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu digo isso aqui no ano. É eu fazer uma reflexão, uma auto-reflexão da minha vida e ver se o que eu estou fazendo está coerente com a palavra de Deus. Nós devemos buscar a aprovação de Deus. Eu e você precisamos buscar a aprovação de Deus para as nossas vidas. Isso foi o exemplo de Cristo. Este foi o exemplo de Cristo. Lá o mesmo Paulo ensina a igreja que estava em Filipe, aos Filipenses, a igreja de Filipe, capítulo 2, verso 6, todos nós conhecemos esse versículo. Ele fala assim, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi isso que Jesus fez. Você sabe o que ele fez? Usurpar é você tomar pela força, sem direito. E Cristo era Deus encarnado na terra. E ele fala assim, e ele teve, e a palavra fala assim, deixa eu ler de novo aqui, que sendo a forma de Deus não teve, ele não quis tomar à força o seu direito. Ele não fez isso. Então,
Tenha calma, espera. Não queira fazer na força do seu braço, mas faça na vontade e na direção de Deus. Não queira fazer da sua forma. É outra coisa que eu falo muito aqui. A nossa forma, a maioria das vezes, ela dá errada. Nós precisamos fazer segundo a vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Nós erramos muito, nós temos pensamentos que não agradam a Deus, temos atitudes que não agradam a Deus, temos palavras que não agradam a Deus. Temos, e temos que ser sinceros. Sincero, vou trazer isso aqui qualquer hora. Sincera. Sem é verdade, é isso aqui. Claro, limpo. Sincera. Sincero é isso. Sincera. Nós precisamos olhar para Cristo, querido, que é o autor e o consumador da nossa fé. A exemplo de Cristo, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele foi servo, e foi servo até o fim, no caminho. Que você e eu possamos estar no caminho. Andar com Deus é um privilégio. Andar com Deus é maravilhoso. Andar com Deus é certeza da vitória. Andar com Deus é a certeza da graça de Deus. Andar com Deus é a certeza das bênçãos de Deus. Andar com Deus é a certeza que você vai chegar num objetivo melhor, chegar no seu objetivo melhor do que quando você iniciou, porque a palavra nos ensina que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. É a certeza. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é o Senhor que cada dia Ele vai tirando os do rol de prostituição, de drogados, de traficantes, de ex-tudo, e colocando, meus irmãos, num lugar de bênção, de prosperidade e graça. Andar com Deus é ver milagres, andar com Deus é ver vidas transformadas, famílias transformadas, andar com Deus é ver casamentos restaurados. É você, agora é uma palavra muito em moda, ressignificar a sua vida. É você trazer um significado para as coisas que não tem significado nenhum para você. Oh, amado, valorize isso, valorize andar com Deus, valorize caminhar com Deus, valorize esse tempo que Deus, de aprendizado, valorize. Porque Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo, todos os dias da nossa vida, valorize. Você não está lá no hospital, então valorize que você está livre, valorize que você está caminhando, você está andando, você tem saúde, você tem bênção na tua vida, valorize. A música fala, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Então valorize, você é um ser, você é alguém, valorize o que Deus te deu, valorize. Não seja como muitos que, por muito pouco, desistem do caminho. Mas continue no caminho. Deus fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Que você continue andando, caminhando com Deus e para Deus, e você triunfe. Nos dias maus, você triunfe. Nos dias bons, você triunfe. No dia talvez que falte alguma coisa na sua casa, pessoal mesmo, você triunfe. No dia que você tem tudo na sua casa, tudo, você viva esse dia como um presente de Deus e você glorifique o nome do Senhor. No caminho, exalte o Senhor no caminho. Glorifique a Deus, querido, querida. Em nome de Jesus.